Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. É um direito previsto, inclusive, na primeira emenda da Constituição aqui, a liberdade de expressão, por isso é uma grande discussão de fato aqui nos Estados Unidos. O que aconteceu? Então, a ABC ontem anunciou que estava suspendendo o programa do Jimmy Kimmel depois de comentários que ele fez sobre o assassinato de Charlie Kirk, o ativista pró-Trump, que foi morto na semana passada. Qual foi exatamente o comentário que ele fez? Ele disse: chegamos a novos níveis baixos no fim de semana, com a gangue MAGA, se referindo ao movimento de Donald Trump, tentando desesperadamente caracterizar o garoto que assassinou Charlie Kirk como algo diferente de um deles e fazendo tudo o que pode para ganhar pontos políticos com isso. Com esse comentário, Jimmy Kimmel foi acusado de comparar o atirador aos integrantes do movimento político de apoio a Donald Trump, do Make America Great Again. Mas, na verdade, o que ele disse é que a base de Donald Trump estava tentando politizar esse assassinato. Depois disso, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, que é o órgão regulador das comunicações aqui nos Estados Unidos, o Brendan Carr, ele falou que os comentários tinham sido mostrado a conduta mais doentia possível, os comentários de Jimmy Kimmel, e ele falou a um podcast ontem que essa é uma questão muito, muito séria para a Disney, que é dona da ABC, onde esse programa é transmitido, e ele falou, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, um comentário, então, em tom ameaçador, e ele falou, a Disney precisa ver algumas mudanças aqui, mas as emissoras licenciadas que estão recebendo esse conteúdo têm que se posicionar e dizer que esse lixo não é algo que atende às necessidades das comunidades locais, e ele falou também, em uma outra entrevista à Fox News, que as emissoras veriam mais desse tipo de pressão no futuro e que ele ia defender os interesses públicos e falou que há emissoras que não gostam disso, mas que elas podem perder a sua licença. Então, ele, que é o presidente desse órgão regulador, que tem o direito de licenciar as empresas de mídia nos Estados Unidos, fez esses comentários em tom ameaçador. E só para dar um contexto sobre quem é Brendan Carr, ele foi um dos autores daquele projeto 2025, que foi um projeto de agenda conservadora que chegou, inclusive, a não ser encampado por Donald Trump durante a campanha no ano passado, por algumas divergências e alguns pontos considerados muito conservadores. Depois disso, Elisa, depois dessas falas desse presidente desse órgão regulador durante esse podcast, a ABC logo depois resolveu então suspender o programa. Isso depois também que a Nexstar Media Group, que tem as licenças para algumas das afiliadas da ABC, disse que não ia mais transmitir o programa de Jimmy Kimmel. E lembrando que existe inclusive um acordo, uma tentativa de um acordo nesse momento para a fusão para a compra da Tegna pela Nexstar. Então isso seria também uma forma de não haver algum tipo de impedimento para a compra e para essa fusão que a Nexstar está tentando, uma fusão de 6 bilhões de dólares. O presidente Donald Trump reagiu, ele comemorou essa notícia, ele falou parabéns à ABC por finalmente ter a coragem de fazer o que precisava ser feito, e claro que os democratas e grupos de liberdade de expressão estão questionando essa decisão de Donald Trump. Inclusive, uma análise que vem sendo feita é que Donald Trump, durante a campanha, ele falou que ia restaurar a liberdade de expressão no país. No primeiro dia de mandato, ele assinou um decreto, uma ordem executiva prevendo a restauração da liberdade de expressão e acabando com a censura federal, porque ele falava e acusava, inclusive, o governo anterior de Joe Biden de censurar a liberdade de expressão. E isso acontece, Elisa, num contexto de diversos ataques a grupos de mídia aqui nos Estados Unidos. A gente falou essa semana sobre o processo contra o The New York Times de 15 bilhões de dólares. Esse é o valor da indenização pedida pelo governo Trump, que acusa o jornal de calúnia e difamação. E também a ABC e a CBS já firmaram acordos milionários com Donald Trump depois de receberem acusações. E no caso da CBS também havia ali uma previsão de uma fusão e por causa dessa pressão que o órgão regulador faz e que ameaçou não permitir essa fusão, também eles resolveram fazer esse acordo com o governo de Donald Trump. É por isso que esse assunto está trazendo muita repercussão aqui nos Estados Unidos. Eu volto com você, Elisa.